Muito bem, então o livro de Jó, eu queria que você acompanhasse comigo. Se você não está com a tua Bíblia aí, eu não sei se vai ser projetado, mas você possa ouvir. Jó capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam andar ou dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele, o Jó, oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Verso 6. Certo dia, anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Verso 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Verso 16. Enquanto ele estava falando, ou ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro, o terceiro, e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos, suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte, veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa. Ela desabou, eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Vamos orar mais uma vez, assim mesmo como vocês estão sentados? Te louvamos, Pai, pela tua bondosa graça. Assim como Jó, algumas vezes na vida, as notícias que chegam até nós são cada vez piores. E nós já sabemos, Pai, e se ainda não sabemos, enquanto vivermos aqui, vamos aprender cada vez mais. Tudo que está ruim pode piorar, Pai. As coisas, Senhor, elas podem ficar cada vez mais difíceis.
E não há outro jeito, Senhor, de encarar a realidade da vida, as dificuldades desse lado da eternidade, senão, Pai amado, encontrando um nível de profundidade real, intenso, Senhor, junto a Ti, na Tua presença. Que o Senhor, Pai, nessa noite fale conosco acerca do drama de Jó, e que o drama de Jó, Senhor, não seja apenas um poema que ilustra, Senhor, um personagem desconhecido, um personagem do passado, um patriarca que não tem contato com a vida ou a nossa vida. Que possamos de fato, de verdade, encarar e tomar esse texto como um texto, Pai amado, que dialoga, Senhor, que fala com a realidade das nossas vidas, Pai. E que possamos, a partir do sofrimento de Jó, entender, Pai, que o Senhor dirige a história, o Senhor conduz a história de maneira soberana, Pai, e nada lhe escapa, Pai. Nos ajuda, Pai, a enfrentar esses dilemas da vida, as dificuldades que já passamos, estamos passando e ainda vamos passar, Pai. Cada um no seu momento de vida, que possamos ter o Senhor como nosso Redentor. Nós oramos que a Tua graça nos alcance em todo o tempo e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui um texto que ele é um clássico, não somente do cânon bíblico, mas ele é um clássico da literatura mundial. Leitores, comentaristas, pessoas que são dadas ao ramo da literatura, entendem que Jó é um clássico da humanidade, por conta da dramatização em que ele é confeccionado, elaborado, né? Da sua beleza literária. E ele tem a característica de um drama. O que é um drama? Um drama ele pode ser entendido como uma encenação. Imagine que você vá assistir, compra um ingresso para uma peça de teatro, você vai assistir uma dramatização. E esse tipo de drama, essa peça, esse número teatral que você vai assistir, semelhante a Jó, ele tem uma característica, que antes de que as cortinas se abram, para que os atores encenem de fato o que precisam ser comunicado para o público de forma artística, aparece um sujeito antes que as cortinas se abram, e ele faz um relatório, ele lê, dando ao ouvinte, ao que vai assistir, algumas informações, sem as quais ele não tem condições de entender a dramatização. Então chega o sujeito lá, e você talvez receba um prospecto, algum folder, que você vai ler o que vai acontecer na peça, o que vai acontecer no drama que vai ser encenado. E naquela leitura, e antes até que o sujeito ele venha e diga no prólogo, no que é um prólogo? Aquilo que acontece antes, né? A ideia de uma sumarização, colocar em tópicos alguma história. Então você vai ler no folder e a pessoa vai dizer, ele conta uma história. Essa contação de história, ela é importante para dar significado quando as cortinas se abrirem. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, é como se o sujeito, essa pessoa importante, que ela não faz parte da encenação em si, mas ela vai contar, ela vai dar o enredo, a direção, daquilo que vai dar sentido na hora da dramatização. E é como se os autores, como não? Os autores, eles não sabem o que está sendo contado. Ora, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, o Jó está vivendo a vida na sua realidade nua e crua. O que se passa no âmbito, no encontro de Deus e Satanás, quem tem a informação são aqueles que vão assistir o drama, não o Jó. Quem tem a informação do diálogo entre Deus e Satanás são os leitores. O Jó não sabe o que está se passando aqui. Ele vai viver a realidade da vida sem saber a motivação de tudo isso daqui. E é claro que nós não podemos associar o sofrimento de Jó a um tipo de pecado que ele cometeu. Porque nós temos uma mente mais ou menos assim. Ora, quando alguém sofre alguma circunstância de revés, significa que é uma paga de um pecado que ele cometeu. Nós temos uma lógica absurda quanto a Deus. E esse pensamento judaizante também é assim.
Porque quando esse sujeito que ele vai ler, que vai dar razão, e depois quando é que abre as cortinas? No capítulo 3. O capítulo 3, ele acontece e nós sabemos qual foi o diálogo entre Deus e Satanás. Jó não sabe nada. O que ele vive na realidade nua e crua da vida. Então ele não tem as informações que aqueles que vão assistir o drama têm, como nós aqui. Ok, quando abre as cortinas, o capítulo 3 começa a encenação. Mas voltando à lógica, qual é uma lógica de uma mente judaizante? Ora, uma pessoa ela é abençoada por Deus quando as coisas vão muito bem, obrigado. Quando as finanças estão bem, quando a família vai bem. Então, quanto mais filhos uma pessoa tem, no pensamento judaizante, mais ele é próspero. Por quê? É uma ideia de uma sociedade da agricultura, da agropecuária. Quanto mais gente você tem, mais mão de obra. Então significa que Deus te abençoou. E Jó tem o quê? Ele tem filhos e filhas. Então significa que ele é alvo da bênção de Deus, na mentalidade deles ali, não é? Além disso, ele tem o quê? Junta de bois. Um autor chamado Charles Swindoll, ele fez uma paráfrase, uma comparação, uma analogia bem interessante. É como se o Jó fosse um importante empresário do ramo do transporte à nossa época. Então você tem, o Jó, ele tem uma empresa, e o texto diz, não é Jó que está dizendo dele para os outros, é Deus dando testemunho, diz Jó, dizendo assim, ó, sabe, o Jó, ele é um cara justo. O Jó, ele é honesto com os seus empregados, tanto que os seus empregados o têm como um patriarca de responsabilidade, tanto que o texto vai mostrando que a cada revés, a cada pancada que ele toma da vida, os empregados, eles também têm um tom de emoção que eles se consomem, porque na perca do Jó, eles estão perdendo também, não só a questão pecuniária, o emprego, mas é um patriarca de responsabilidade, de integridade, que quem dá testemunho é o próprio Deus. Tá vendo quem é íntegro? Jó é íntegro. É muito constrangedor quando uma pessoa, ela fala bem de si mesmo. Por isso que Salomão, ele vai dizer, seja outros os lábios que te elogiem. Não é você que se auto-elogia. É muito desconfortável alguém falar, viu como eu sou bom? Viu como eu faço isso? Não é agradável. O elogio tem que vir de outra pessoa. E o Salomão ainda vai dizer, o que prova o homem são os elogios. Alguns de nós não podem receber elogio porque há uma mudança de caráter assim, de forma muito importante, perceptível. O que prova o homem é elogio. E quem está elogiando o Jó aqui é Deus. Ele vai dizer assim, ó, havia um homem, esse homem, ele é íntegro e tratava com integridade. Ele não tem um desfazimento, ele não tem um desfacelamento da moral em face da propriedade dele. Muito pelo contrário, ele age com integridade, porque esse homem, ele ama a Deus. E a justiça nesse caso é um estandarte para Jó. A justiça nesse caso é um motivo de orgulho de Jó. O texto é narrado e tem aqui uma convenção, eu não quero entrar nesses detalhes aqui acerca de como Satanás ele vai à presença de Deus, esse fica para uma outra ocasião, eu não tenho tempo para isso, mas o fato é que quando Satanás está na presença de Deus, você vai perceber aí no capítulo 1, no verso 10, que quem chama a atenção de Jó não é Satanás. Quem toma a atitude para dizer quem é Jó é Deus. Não é Satanás que vem dizer assim, o Jó é justo por conta disso. Não, Satanás, ele é um anjo, e anjo não tem a capacidade da onisciência. É muito possível que Jó escaparia aos olhos de Satanás. Então é Deus que diz, Satanás, tá vendo o meu servo Jó? Ele é um cara íntegro e eu dou testemunho dele. Então você percebe que é Deus que chama a atenção, que mostra para Jó, para Satanás, o Jó, senão o Jó passaria desapercebido e em tese as coisas estariam tudo tranquilo, sob controle, a vida não teria suas intempéries e o Jó ainda estaria envergando o seu estandarte da sua moralidade, da sua justiça, valendo-se por ela mesmo. E aí então, depois desse diálogo e Deus mostrando, nós começamos a perceber que
as dificuldades da vida, ela vem para pessoas justas e injustas. E nós, talvez não dizemos, por ser politicamente incorreto, mas nós, muitas vezes, nós pensamos e imaginamos que quando uma pessoa está passando por um certo tipo de dificuldade grave, significa que a dificuldade tem correspondência com um pecado não confessado. Tá assim porque deve ter cometido alguma coisa. A nossa mente funciona assim. A gente associa o sofrimento de alguém com algum pecado crasso. É o que vai acontecer. E interessante, né? Depois desse prólogo, desse relatório que essa pessoa ela vai dizer antes de abrir as cortinas, quando se abre as cortinas, o capítulo 3 de Jó, o humor de Jó já muda. O capítulo 3 é conhecido como o capítulo ou salmo da depressão. Quando você lê o capítulo 3, o Jó, depois de tudo que ele passa, ele vai dizer assim: maldito dia que eu nasci, que ele fosse riscado do calendário. Chega uma certa altura que ele fala com uma agressividade tão grande, que ele diz assim, ó: por que minha mãe não ficou com os joelhos juntos do dia que eu fosse nascer? Por quê? Você entende a figura de linguagem. Eu não quero ser mais explícito aqui. Por que ela não ficou com as pernas juntadas para que eu não nascesse? Ou quando eu nascesse eu fosse um natimorto, porque era melhor eu ter morrido do que passar por tudo isso sem merecimento. Então, em face das injustiças da vida, nós achamos que Deus está cometendo uma injustiça conosco. Por que Deus fez isso? Se eu fui justo com a minha família. Aliás, quando eles se reuniam, eu de madrugada, eu intercedia por eles, porque se porventura eles tivessem pecado contra o Senhor, eu intercedia por eles. Eu era o arauto da moral e da justiça entre os meus filhos, os meus empregados, as minhas propriedades, todos dão testemunho de quem eu sou. E então ele reclama que era melhor nem ter tido isso. Era melhor que quando pegasse ele no colo, no seu primeiro momento de vida, ele já estivesse morto, um natimorto, nasceu morto. Ele reclama: por que eu fui nascer? E voltando aqui para o prólogo, a nossa primeira constatação é que os justos, e não é o Jó, todos nós, estão todos dispostos a viverem nos limites da sua própria sabedoria. É comum, irmãos, cada um de nós, por conta da nossa incredulidade natural, que nosso senso de justiça se basta nela mesmo. Quando nós temos uma envergadura moral elogiada, aplaudida pela comunidade onde nós estamos, nós temos a tendência de endurecer o coração para a graça de Deus e admitir que nós somos autossuficientes no senso da justiça e que nós não precisamos da justiça de Deus, que nós por nós mesmos sabemos lidar com os meandros da vida, e a moral ou a falta dela é uma discussão do outro, porque a minha justiça se vale por ela mesma. Então uma pessoa que ela tem uma decência, e não estou dizendo que você não tem que ter, deve tê-la mesmo, deve envergar e enveredar-se, endireitar-se para o caminho da decência, para o nome do Senhor ser louvado. Mas quando a justiça, ela é o teu próprio arauto, a tua própria bandeira de salvação, há um problema de uma auto-idolatria. Você não pode se valer na sua própria justiça, ou na autojustiça. Comparado com a justiça de Deus, a sua justiça ela é pueril, infantil. Um sopro e ela vai embora. Tanto que, depois que Deus dá uma apertadinha, ele reconhece no final, e esse é o final da história, e vamos chegar lá. Bom, o fato é que o Jó é um cara decente, ele é justo, e aí então começa o sofrimento, e Deus então vai levando o Jó a cada pancada que a vida lhe dá, por um nível de intimidade e profundidade cada vez mais intenso. Ora, o texto do capítulo 1, verso 10, ele tem uma profundidade teológica impressionante. O texto diz assim, verso 10: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Ora, a partir desse texto e costurado, lido com outros, nós temos um princípio teológico chamado de princípio da cooperação. O que é o princípio da cooperação?
o princípio da cooperação é quando a vontade de Deus, ela opera junto, opera junto com as más intenções dos homens e até do próprio Satanás. Por exemplo, a cooperação, o princípio da cooperação, ela é vista quando no plano da redenção, o José é vendido para o Egito. Dentro da onisciência e da sabedoria de Deus, o José precisaria estar no Egito para que a linhagem messiânica fosse salvaguardada da fome que viria. Ora, se a família de Abraão, a família de Jacó é destruída pela fome, não tem Jesus na história. Então Deus precisaria uma força de expressão, levar essa turma, a semente messiânica, a família de Abraão, para onde? Para o Egito, onde teria abundância. Como é que Deus faz isso? Deus baixa a cerca de proteção de José, e a maldade dos irmãos dele o vende para o Egito. Os irmãos de José não tornaram-se mal naquele momento, é que até então Deus havia erguido uma cerca que escondia José da malignidade dos seus irmãos, mas quando Deus baixou a cerca, a investida deles foi certa e eles venderam José para o Egito. Ou seja, Deus usou a maldade, a malignidade dos seus irmãos, e ela se tornou em bem. O José vai dizer isso: eu vim aqui, mas eu estou te perdoando vocês. Por quê? Porque foi Deus que me trouxe aqui para salvar vocês, inclusive. E o que nós lemos aqui é que, aliás, você tem essa promessa no Pentateuco, que Deus nos esconde com tua graça em alguns momentos da vida, que os nossos inimigos não nos percebem. Nós ficamos quase que invisíveis aos nossos inimigos. Eles não nos atacam, mas em dado momento parece que todos nos olham, e os inimigos eles se levantam. E o texto diz que Deus colocou uma cerca e ninguém via Jó. Jó era próspero, Jó não tinha o problema dos ladrões, caldeus, sabeus. A natureza reagiu, a natureza, num tremor de terra, fogo que caiu do céu, um raio, alguma coisa assim, numa tempestade, queimou o celeiro, matou os jumentos, e a família de Jó, os filhos e as filhas também morreram. Então há momentos em que Deus, por algum motivo que nos escapa a compreensão, Ele baixa a cerca, e os inimigos começam a nos ver com um pouco mais de clareza. É nessa hora em que Deus, que não perde o controle da história, mas por vontade soberana, Ele baixa a cerca, e os malignos começam a nos perceber. Ora, os caldeus que aparecem aqui, os sabeus que aparecem aqui, eles não se tornaram ladrões e maldosos naquele momento instigado por Deus ou por Satanás. Eles já eram. A diferença é que tinha uma cerca da graça em que eles não viam Jó. Mas quando essa cerca ela foi retirada, eles viram a oportunidade de roubar o que Jó tinha. E foi nesse momento que a justiça, o senso de justiça de Jó, ela foi colocada em prova. E a cada pancada e a cada objetivo alcançado pelos ladrões caldeus, pelos ladrões saduceus, pelo próprio Satanás, o Jó, ele tinha uma reação de um homem que tem uma integridade fenomenal. O princípio de cooperação é assim, irmãos. Quantas vezes na vida nós passamos por circunstâncias difíceis? Quantas vezes na vida nós passamos por situações que nos escapam o controle, a administração? Quantas vezes na vida nós pensamos que as coisas elas estão arranjadas, organizadas, atreladas, de tal forma que nada vai escapar das nossas mãos, mas parece que um vento ou uma própria brisa, alguma coisa simples, faz que um desencadeamento em efeito dominó, tudo vai à ruína e foge das tuas mãos. E de repente, o nosso castelo que parecia ser fortalecido se mostra ser um castelo de areia, e ele começa a ruir, e você não tem mais o que fazer.
não tem como você gerenciar a sua própria vida. Você e eu só temos condições de gerenciar a nossa vida até a página 2, é muito curto. A partir daí há contingências na vida que você não tem domínio sobre ela. É lé do engano você acreditar que você pode controlar tudo na sua vida. Você não pode, não tem condições. O Jó era um sujeito digno de louvor, e Deus o louvou. Olha o meu servo Jó. Mas quando as coisas vieram, porque Deus, e Satanás diz aqui, ó, se você baixar a cerca, você vai ver que a integridade de Jó, ela não é tão boa assim. O Jó não é tão íntegro assim. Sempre há uma fissurinha no nosso alicerce. E quando há uma fissura e rompeu, há uma rachadura pequena, você sabe que o dique, a força da represa, ela vai estourar. E nós somos assim. Nós somos fortes e valentes e íntegros quando as coisas elas estão sob o nosso controle. Mas quando ela começa a fugir, nós nos desesperamos. Mas o texto que nós lemos aqui, depois de toda essa catástrofe, quando Deus baixou a cerca, os saduceus, os sabeus, melhor dizendo, os caldeus e as próprias circunstâncias da natureza foram demolindo o senso de justiça de Jó. E quando você imagina que o Jó, ele vai reclamar e blasfemar, ele dá um grito de integridade, de confiança em Deus. E lá no verso 20 ele vai dizer: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. A essa altura, você e eu diríamos em uníssono: o Jó de fato é um homem íntegro. Nada pode abalar esse homem. Esse homem de fato ele está sustentado em algo muito seguro. Ele tem um em si mesmismo tão fortalecido que ele, mesmo em face das perdas que teve aqui, ele tem a capacidade de declarar que tudo que foi levado era de Deus. E mesmo que ele morra naquele momento, ele lembra que ele chegou, ele estreou nesse mundo, nessa vida nu, e voltaria nu se fosse assim, se assim Deus o quisesse. É claro que nós celebraríamos o Jó se a história acabasse aqui. O problema, irmãos, é que quando o tempo vai passando, os limites da resistência humana vão diminuindo. Nós somos fortes até um determinado momento. Nós temos condições de resiliência até determinado aspecto. Mas quando a doença se prolonga, quando o desemprego se arrasta, quando a dificuldade da desilusão, seja em que área for da vida, ela é prolongada, vai batendo um desespero em cada um de nós. Quando as coisas elas vão fugindo do controle e o tempo se prolonga, a gente percebe que aquele cântico, aquela explosão de louvor, de nu sair do ventre da minha mãe, ela vai ficando mais difícil de falar, ela embarga, o gosto vai ficando mais amargo. E aí a gente já começa: Senhor, eu falei aquilo lá, mas não dá para o Senhor agilizar o negócio não? Está difícil esse negócio aqui. Porque para quem sofre o tempo não passa, o tempo se arrasta. Para quem sofre, o tempo ele é contado diferente. Ele se solidifica nos segundos. A dor intensifica e estende o momento para aquele que está inserido nela. E o Jó, o tempo vai passando, ele percebe que o sofrimento ele não para. Tanto que eu não li o capítulo 2, ele tem a explosão de adoração no capítulo 1, verso 21. Mas quando você lê o capítulo 2, a coisa não melhora. É como se nós, na hora da dificuldade, a gente num arroubo de fé, numa bravata de fé, erguesse a mão e dissesse: em nome de Jesus, vai passar esse negócio. Só que quando você lê o capítulo 2, a coisa não passa, ela intensifica. Porque agora, além de pobre, além de ser um pai sem filho, que todos morreram, agora ele tem uma doença
que veio do nada para castigá-lo. Quando você lê o drama, a poesia também ela é drástica, né? Ela não tem só a beleza, ela tem uma beleza doentia, né? Mórbida. A poesia de Jó é uma poesia mórbida, que o texto diz que ele ficou tão doente que ele pegava caco de telha para raspar as suas feridas. Ele tinha tanta coceira que ele esfregava para ver se aquilo diminuía. Quando ele vai falar com os seus amigos, os amigos dizem: nós viemos aqui, mas fala de longe, que o seu mau hálito está nos incomodando. Esses são os amigos que vieram consolá-lo. Ele ficava no monturo, no lixão. As crianças, os moleques da época dele pegavam pedra e jogavam como se fosse um animal asqueroso à beira da morte. E é claro que quando você sai do alto, do cume mais alto da prosperidade, da saúde e da harmonia familiar para o monturo, você começa a mudar o discurso e reclamar com Deus e questionar o que Deus está fazendo. Porque a intensidade da dor, ela só é sentida no momento da dor. Ninguém sofre por teoria, ninguém sofre por leitura de como uma doença, uma dificuldade ela acontece. Ninguém sofre estudando sobre o bullying. Ninguém sofre estudando sobre uma crise moral e ética. Ninguém sofre por meio teórico. O sofrimento, ele acontece na vida de verdade. O sofrimento, ele é vivido, experienciado quando você é alvo daquilo que até então era teoria. A matéria, ela se torna matéria encarnada para você quando você é inserida no sofrimento. E irmãos, eu não tenho como não dizer para vocês que quem levou o Jó para o meio dessa dificuldade foi o próprio Deus. Foi Deus que chamou a atenção de Satanás e diz: olha o meu servo Jó, olha para ele, pode fazer nele o que você quiser, mas não toque na vida dele. Se isso não é coerente, se isso parece que foi inserido pelo autor de forma equivocada, o capítulo 2, o verso 3, o mesmo Senhor, numa outra ocasião, ele diz para Satanás: repara no meu servo Jó. E aí então ele tem permissão para tocar na vida dele. Irmãos, quando a vida está difícil, ela pode piorar. Não se deixe enganar. A vida não tem uma exatidão. Ela não é um placar, faça isso e acontece. Não é um placar exato, onde você faz um gol e aumenta no placar mais um. Não. Às vezes a bola não entra e o placar não muda, mas do adversário a toda hora. Parece que não importa o tamanho do esforço, as nossas guardas elas baixam, a resistência baixa e o mundo vem do jeito que veio para Jó. Interessante analisar, irmãos, que algumas pessoas elas têm uma atitude de defender Deus. E o sofrimento, ele é uma causa de muito debate. De onde vem o sofrimento? Por que vem o sofrimento? Por que Deus não evita o sofrimento? Por que Deus nos faz passar por essa vida incólumes ao sofrimento, para chegar na eternidade sem problema algum, como se a vida fosse um mar de marinheiro, um céu de brigadeiro, passar por essa vida sem que os problemas ocorressem? Afinal, quão grande é a minha fidelidade ao ministério da igreja, quão grande é o meu comportamento diante das pessoas onde eu trabalho, e mesmo assim, Deus me colocou numa aflição tão grande como essa. Nós não temos como negar que algumas vezes as coisas não fecham, a conta não bate, porque a nossa justiça não resultou naquilo que nós achamos ou achávamos que ia acontecer. E aí alguns tentam defender Deus e até omitem o sofrimento da Bíblia. Você pode passar por aí hoje, numa cidade como essa, e encontrar alguns grupos que colocam na frente dos seus tempos: venha e pare de sofrer. Não se deixe enganar, irmãos. Você sabe que não é assim.
Aliás, quando Jesus disse para você segui-lo, ele disse: toma a tua cruz. Cruz dói. Cruz é sinal de vergonha. Cruz não é sinal de orgulho e exaltação. Cruz é sinal de escravidão, de morte, de vergonha. Jesus, vem, toma a tua cruz e pode me seguir. É um convite à autorrenúncia. É um convite ao sofrimento. É um convite a chorar nos caminhos daquele que foi primeiro em direção ao Gólgota. É o caminho de sangrar o próprio eu, até que você, o seu próprio eu, se perca nele. E quando nós nos perdemos nele, nós nos achamos nele. É por isso que o princípio de cooperação pode até usar a malignidade do maligno e a maldade do maldoso, mas no fim ele redunda, ele termina em bênção e glória para aquele que passou pelo vale da sombra da morte. É por isso que uma das maiores bênçãos na carreira cristã é o sofrimento junto com o Senhor. Uma das maiores bênçãos é quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, junto com aquele que nos toma pela mão e nos conduz por caminhos eternos. Por isso que quando nós começamos a entender a razão e a natureza do Evangelho da graça de Deus, nós começamos a entender que o Evangelho é uma proposta de purificação, não de exaltação. A proposta do Evangelho é uma proposta de renúncia, não de autoexaltação do ego. O ego precisa ser morto, o ego precisa ser colocado na cruz e crucificado. Aliás, sem o Evangelho eu já sei ser a pior versão de mim mesmo. Se o Evangelho te ensinar a ser a sua pior versão de você mesmo, não é Evangelho, porque o Evangelho te confronta no teu caráter. E quando você não aprende por alguns meios, Deus baixa a cerca e o sofrimento ele vem para nos lapidar. É por isso que o Jó ele entra numa crise existencial a partir do capítulo 2, ele começa a questionar. E todo o seu senso de justiça, ele vai por água abaixo. E a coisa é conduzida para mostrar que o Jó, ele se valia no seu próprio senso de justiça. E como eu iniciei falando aqui, quando nós estamos numa sensação de autojustiça, nós nos valemos nos limites da nossa sabedoria. Eu conduzo a coisa. E há alguns textos que nos mostram como o sofrimento é tratado. Por exemplo, no Salmo 119, no verso 71, o salmista vai dizer o seguinte: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Ora, você tem duas possibilidades de conclusão. A primeira, ou o salmista ele está fora de si, porque ninguém pode dizer em sã consciência que sofrer é bom, ou alguma coisa importante aconteceu quando ele passou por sofrimento, ao ponto de ele colocar numa canção a letra: como foi bom eu ter sofrido, porque no meio do sofrimento eu conheci as maravilhas da tua lei. E há uma enxurrada de textos com a mesma perspectiva teológica, com uma teologia do sofrimento espalhado por todo o texto. Mas para nós resumirmos aqui, o Pedro, no capítulo 4 da sua primeira carta, ele diz o seguinte acerca do sofrimento. 1 Pedro capítulo 4, verso 12, ele diz assim: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida de que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória, ou na sua glória for revelado, vocês exultem com grande alegria. O mesmo Pedro, no capítulo 5, verso 10, ele vai dizer assim: o Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará e os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Então o sofrimento não é uma utopia na Bíblia. O sofrimento não é
uma vergonha que nós devemos colocar para debaixo do tapete e nunca falar sobre ela. O tema do sofrimento, ele está espalhado por todo o texto bíblico. O sofrimento, ele é um tema teológico por excelência. O sofrimento, ele é um tema da vida vivida por excelência. Não tem como você declarar num arroubo de fé: nunca mais eu vou sofrer. Isso é um engano existencial. Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A diferença é como, a partir da vocação de ser discípulo de Jesus, você encara o sofrimento. É inexorável, irmãos. Não tem outra escolha. Se você segue Jesus, bem-vindo ao vale da sombra da morte. Se você decidiu e de fato nasceu de novo, bem-vindo ao caminho do Gólgota. Um homem chamado Agostinho, ele disse assim: Deus só teve um filho que nunca pecou, mas não teve nenhum que nunca sofreu. E essa é uma realidade que vai perdurar até recebermos um corpo glorificado. Enquanto não tivermos um corpo glorificado, sofrimento, ele faz parte da existência humana. E sofrimento faz parte potencializado da existência humana dos seguidores de Jesus. O meio que Deus usa para nos transformar de glória em glória é a sua mão santa que pesa sobre nós, não para nos destruir, nos aniquilar, mas como uma boas palmadas do Pai que nos ama, para nos disciplinar e confiar na justiça dele, na glória dele, não na nossa. É por isso que num momento de constrangimento entre Paulo e a igreja de Corinto, os irmãos ficam tristes, e muito tristes. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, ele fala sobre essa tristeza no capítulo 7, no verso 9, ele diz assim: agora porém eu me alegro, não porque vocês forem entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Qual é a intenção de Deus? Quando Ele baixa essa cerca que nos oculta dos nossos adversários, não é a intenção de nos envergonhar, não tem a intenção de nos humilhar, mas tem a intenção que, por meio do formão da graça, tirar tudo aquilo que nos impede de ver a glória de Deus, de viver para a glória de Deus. Por isso que Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele tem uma declaração que deve ser lida e encarada com muita seriedade. Ele diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, no último dia, seja do seu último suspiro ou da volta de Jesus, você vai estar do jeito que o Pai quer que você esteja. Ele vai te purificar de glória em glória. Não se deixe enganar. O jeito que Deus usa para refinar o nosso caráter e para nos levar perto dele é o sofrimento. Se essa mensagem é dura para você, eu repito aqui o que Pedro disse: Senhor, vai mais devagar. E Jesus disse assim: pode ir embora, Pedro. Mas Pedro estava convencido que não há outro caminho senão Jesus. E ele disse: Senhor, para quem irei? Não é para onde, para quem irei? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. O Senhor sabe me empurrar para o vale da aflição e me deixar lá o tempo necessário para que eu amadureça e de fato eu viva o evangelho da glória do jeito que deve ser. Irmãos, eu vou concluindo aqui dizendo uma coisa para você. Não é uma profecia, é uma constatação. Se você não passou pelo vale da sombra da morte, sendo um discípulo de Jesus, você vai passar. Não tenha dúvida disso. O jeito que Deus forma homens e mulheres, o jeito que Deus transforma meninos e meninas neófitos na fé em homens e mulheres cheios da graça de Deus,
é por meio do fogo da aflição. A mão santa te empurra para lá, mas ela não te abandona, ela te purifica e te traz. Por isso que o salmista diz: foi bom sofrer, porque no sofrimento eu conheci as maravilhas da tua lei. E eu quero dizer uma coisa ainda mais agravante, talvez terrível. Se Deus te chamou para o ministério, você não ocupará o ministério sem que Deus primeiro te leve para o sofrimento. Nenhum neófito, nenhum imaturo, ninguém que de antemão não conheceu a glória de Deus por meio do sofrimento, é guindado para o ministério para a glória de Deus. Se Deus te chamou para o ministério, já comece a contar na contabilidade da sua carreira o dia da grande aflição, que ela pode parecer terrível aos olhos de quem não conhece a soberania de Deus, mas aqueles que conhecem ao Senhor sabem que até os dias das maiores aflições, elas não estão fora do controle de Deus, mas é Deus trabalhando no nosso caráter, como trabalha com Jó aqui. Não há um discípulo de Jesus que vai passar incólume nessa vida, que vai passar ileso. Nós temos um hino histórico na igreja que ele é mais ou menos assim: os espinhos tantos que nos faz sangrar são remédios santos para nos sarar. Portanto, irmãos, que nós possamos aprender que o Senhor, assim como fez com Jó, levou o Jó para o sofrimento que teve, para que no final, no capítulo 42 do texto, se nós temos o prólogo, os atos que foram acontecendo, nós temos o que? O epílogo, o final. E qual é a conclusão? Capítulo 42, verso 1. Depois de tudo, o Jó tem um discurso diferente. Ele diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O discurso dele mudou. Ele disse: Senhor, o Senhor pode fazer tudo, inclusive tirar tudo o que eu tenho, fazer sentir na pele a dor da enfermidade que eu senti, o desprezo de menino quando eu era respeitado por gente grande. O Senhor pode fazer tudo, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Foi o Senhor que me empurrou para o vale da aflição. O Senhor pode fazer isso. Verso 3: tu perguntaste: quem é esse que obscurece o conselho sem entendimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia. O Jó dizendo que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não poderia saber. Verso 4: tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a respeito do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Portanto, irmãos, não tem outro jeito, biblicamente falando, de ter uma real profundidade com o Senhor, a não ser por meio do sofrimento. O sofrimento é a maior bênção que nós temos para conhecer Deus. Isso é uma loucura para o homem que não foi regenerado, mas é a realidade para aqueles que estão com o Senhor, porque é melhor andar pelo vale da sombra da morte com Jesus do que andar em pastos verdejantes sem Ele. Quando um dos personagens bíblicos, ele escolheu um caminho porque era verde, porque era bom, ele cometeu engano e voltou para Sodoma e Gomorra, e o outro foi para um espaço que era deserto, mas no deserto Deus o abençoou. Portanto, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. O caminho melhor não é aquele que nós escolhemos. Não somos nós que definimos qual é o nível adequado de profundidade que nós teremos com o Senhor. É Ele que define, e Ele vai nos empurrando com a mão da graça, até o ponto de nós sermos derretidos do nosso próprio eu, nosso próprio ensimesmismo, nosso próprio orgulho. Quando nosso verdadeiro eu é confrontado com o eu eterno, a nossa verdadeira existência de justiça, ela se derrete com o fogo consumidor. E aí então nós seguimos satisfeitos pelo vale da sombra da morte, ao Senhor que quis nos salvar.
E a salvação da eternidade, ela não acontece sem antes Deus não nos salvar de nós mesmos, do nosso ego, da nossa doença chamado pecado original. Portanto, que a mão da graça nos empurre para profundidades de conhecimento que nós não temos condições ainda de entender. E isso se chama sofrimento quando Deus baixa a cerca. Mas Deus nunca perde o controle da nossa vida. Que possamos confiar na soberania de Deus e aproveitar com as delícias eternas o sofrimento que Deus preparou para nós com alegria. Cada pancada que a vida nos dá é uma celebração de alegria. Estou sendo preparado para a glória eterna. Lá não haverá mais sofrimento, mas aqui o discípulo de Jesus ainda sofrerá. Que nós possamos chegar no mesmo nível de Jó e dizer: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu contemplo as maravilhas da sua lei. Vamos orar. Oh Deus de graça e de bondade, não nos deixe à vontade, Pai, para escolhermos qual é a intensidade da profundidade que nós vamos ter com o Senhor. Se o Senhor nos deixar a própria escolha, nós vamos, Pai, apenas molhar a planta dos pés. Não vamos ter coragem de mergulhar no oceano da graça. Nós não temos coragem, Pai, de enfrentar o oceano das maravilhas que o Senhor tem. Nós somos débeis, neófitos, raquíticos na fé. E quando o Senhor nos empurra para o fogo da aflição, não é sarcasmo, não é uma chacota espiritual que o Senhor faz conosco, não é, meu Deus amado, um bullying, não. O Senhor, quando nos empurra para profundidades maiores, Pai, quando o Senhor nos leva para desertos em que nada pode nos socorrer a não ser o Senhor, não é uma maldade, não é mau caratismo, é bondade de um Pai que quer nos tornar melhores, é a bondade de um Pai que nos quer fazer experientes na fé, Pai. É bondade de um Deus amoroso que quer tirar a carga do pecado, do orgulho, da soberba, Pai, do senso de autojustiça que nós temos naturalmente como herança de Adão. Oh Deus, a melhor das orações que nós poderíamos fazer é aquela de que o Senhor tenha liberdade de nos empurrar para o fogo da aflição, mas ainda nós não temos a coragem de orar assim, Pai. É por isso que nós pedimos a Tua misericórdia, a Tua graça, para que o formão da graça tire os excessos. Como já disse, Pai, o Teu Filho, Senhor, do passado, o fogo, o martelo e a aflição são para trabalhar o nosso caráter, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos faz, Senhor, um grupo de jovens, de ministros do Evangelho, do louvor, experimentados, até o ponto que, quando nós sofremos pelas pancadas, o barulho que o mundo ouça, não seja o barulho, Senhor, sem sentido e sem razão, mas que ele possa, Senhor, a cada sofrimento, soar um barulho que sejam notas musicais da Tua graça, para que as pessoas vejam que o instrumento está bem afinado pelo poder do sofrimento, Pai. Que o Senhor nos afine, Pai, para que possamos tocar, Senhor amado, os acordes celestiais, e o Senhor nos afina por meio do sofrimento. Que o Senhor nos ajude, Pai, se errarmos a letra, não errarmos a adoração, por meio daquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, muito obrigado.